Olá, turma, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de Excel e hoje nós vamos ver algumas outras formatações condicionais. Então, vou montar uma planilhinha simples aqui, vou selecionar, mesclar aqui, colocar o título, controle de pagamento. Aqui nós temos as colunas cliente, valor empréstimo, valor data do pagamento e a situação. Vou colocar mais uma coluna aqui, vou acrescentar a coluna com o valor da prestação. Então eu vou clicar com o botão direito, inserir, e ele acrescenta uma coluna aqui. Aí nós vamos colocar lá o título, o valor da prestação. Vamos colocar as bordas. Essa planilha é uma planilha bem simples, ela na realidade não reflete o que seria uma planilha real de controle de prestações, né? Mas é mais para nós verificarmos aqui algumas funções. Aí podemos formatar, aumentar a fonte, etc., que já vimos em outras planilhas. Aqui eu estou mais interessado em mostrar as fórmulas. Essa coluna get data, eu já vou colocar a data, posso colocar a data completa ou a data abreviada, e aí eu colocando a data abreviada, ele vai colocar com barras. Se eu colocar só o mês e o dia, ele completa o ano pelo horário do sistema. Então, por exemplo, se eu colocar a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 21 do 6, eu só colocar 21/06, ele vai entender que é o dia 21 de 6 de 2020, tá? Mas eu não vou deixar preenchido esses dados por enquanto, só para mostrar. Na coluna situação, eu poderia trabalhar com uma fórmula, mas eu vou trabalhar com uma lista. E essa lista eu quero 3 opções, que é pago, não pago e atrasar. Então, vou selecionar, vou clicar na guia dados, o botão validação de dados, e aqui dentro, onde está escrito qualquer valor, eu vou selecionar a palavra lista. E nessa lista eu vou colocar as minhas opções sem pôr espaço antes ou depois do ponto e vírgula. Vai estar separado por ponto e vírgula, então eu vou colocar aqui pago, ponto e vírgula, não pago, ponto e vírgula, atrasado. E essa aqui vai ser a minha lista, eu vou dar um OK. Então, agora, em cada linha que eu for preencher, aqui vai só ser preenchido com esses valores que eu tenho como opção. Então, quando eu selecionar aqui, eu tenho um botão lateral que me mostra essa lista de opções e eu posso clicar e ele preenche automaticamente o valor que eu já deixei pré-estabelecido. Isso facilita, na hora que eu for colocar a minha fórmula, faz com que a palavra esteja escrita exato, ninguém vai escrever o não sem acento, né, minúsculo ou de forma diferente. As colunas valor do empréstimo e valor de prestação vão receber valores de moeda. Eu vou colocar aqui alguns valores aleatórios, só para a gente poder fazer a fórmula e vocês visualizarem o resultado, mas eu não vou preencher a planilha inteira para não deixar esse vídeo muito longo, ok? Então, eu vou colocar só alguns valores aleatórios e vou fazer a formatação dessas duas colunas com o valor monetário, com o valor contábil ou moeda, tá? Então, esses valores eu quero que apareça em formato de dinheiro. Então, ó, vou selecionar e vou clicar aqui na página inicial. Eu posso vir aqui onde está geral e selecionar a opção moeda ou contábil, ou então aqui fora, clicando no botão dinheirinho aqui, ele já formata o R-cifrão e as casas decimais após a vírgula. Então, vamos trabalhar agora com as nossas fórmulas condicionais, onde eu vou fazer a contagem de quantos clientes pagaram e qual o valor foi pago, quanto não pagaram e qual o valor que não foi pago. Então, eu vou fazer uma outra tabela aqui na lateral. Não, se eu vou muito aqui, aí vocês não vão ver a planilha inteira. Deixa eu voltar, depois a gente formata. Então, aqui eu vou colocar quantos existem pagos e qual é o valor total dessas prestações pagas, quantos estão em atraso e qual o valor total
a receber dessas prestações não pagas, quantos não pagos e quantos, qual é o total valor do não pago, ok? Aí, a partir daqui, eu vou, então, deixa eu aumentar aqui a coluna com 2 cliques. Vou diminuir a coluna do nome do cliente por enquanto, só para a gente poder visualizar a planilha inteira. Vou aqui colocar as bordas nessa minha planilha. Vou aumentar aqui essa área. Aqui nós vamos receber valores monetários e não. Então, peraí, algumas células, que é onde está escrito o valor total, vão ser o valor monetário. Então, já vou deixar formatado. E as outras serão um valor inteiro. Então, eu vou colocar aqui a nossa fórmula, que vai verificar quantas pessoas têm pago. Então, eu vou terminar de preencher só essa coluna dos valores já estabelecidos pela listagem, colocando alguns valores pagos, não pagos e atrasados, para que ele possa fazer a nossa contagem aqui, vocês verificarem a fórmula funcionando, tá ok? Então, aqui eu vou trabalhar com a função conte.c. Então, sinal de igual, para começar a fórmula, conte.c, abre parênteses, ele vai me pedir o intervalo de verificação, que é aqui, se é pago ou não pago. Então, eu quero pago, eu vou selecionar lá o intervalo de verificação, ele preenche ali, ponto e vírgula, e ele vai pedir qual é o critério para ele contar. O critério para ele contar é pago, porque aqui eu estou querendo saber quantos pagos. Então, são 7 pagos. Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagos. Ele contou. Se eu alterar algum aqui, automaticamente ele muda lá, ó, mudou para 6. Agora, eu vou deixar isso aqui em negrito e maior, até para ficar mais fácil de visualizar. Vou trazer agora os atrasados. Novamente, o conte C é igual conte.c, abriu parênteses, ele vai pedir o intervalo de verificação, que é a minha coluna situação, então seleciono, coloco ponto e vírgula, e qual é o critério? Então, o meu critério é atrasados, entre aspas, fechei o meu parênteses, enter, e ele já contou, então eu tenho 3 atrasados no momento. Se eu colocar aqui, clicar em qualquer um aqui, colocar mais, ele vai botar para 4, beleza? Agora vamos fazer o conte C dos não pagos. Então, igual conte C, ponto C, abre parênteses, meu intervalo de verificação, ponto e vírgula, e qual é o critério de verificação, que entre aspas, o não. Por que é não pago, né? Porque entre aspas, porque é o texto tem que ser entre aspas dentro da fórmula. Fechei parênteses, enter, e ele já contou. Aí, se eu alterar algum aqui, para pago, olha lá, ficou 7 pagos, 4 atrasados e 3 não pagos. E posso voltar aqui. Agora, vamos somar esses valores pagos. Então, eu vou trabalhar com a fórmula soma C. Igual, soma C, abre parênteses. Ele primeiro vai pedir o intervalo de verificação. Lembrando, o intervalo de verificação onde eu verifico o critério. Então, é a situação, ponto e vírgula. Qual é o critério que eu estou usando? Lembrando que agora eu estou verificando os pagos. Então, entre parênteses, a palavra pago. Fecho aspas, ponto e vírgula. Ele vai me pedir o intervalo aonde eu vou pegar os valores para somar, que é ali, no valor da prestação. Então, seleciono, fecho parênteses, tá ali todos os intervalos, enter, e ele somou. Então, se tiver pago, ele pega o valor da coluna prestação e soma aonde tiver a palavra pago. Se eu alterar ali para não pago ou atrasado, ele vai alterar. Vou tirar 250, vou colocar como não pago, ele diminuiu 250. Vou voltar aqui para pago, ele volta a somar os 250, ok? Vamos fazer isso então agora para o total de atrasados. Olha, ele somou novamente, só para a gente testar aqui, tá? Então, aqui vamos fazer aqui os atrasados. Igual, soma C, abre parênteses, intervalo de verificação, ponto e vírgula,
o meu critério, como o meu critério é texto, vai ficar entre aspas, aspas, atrasado, lembrando que tem que estar escrito exatamente igual está lá na lista, por isso eu usei lista para eu poder ter um texto certo. Opa, cliquei o Enter, então eu vou formatar aqui em cima. Vamos colocar o ponto e vírgula, que ficou faltando o intervalo de soma. Muito bem, colocamos o intervalo que vai ser somado, apertamos o Enter e somou. Vamos fazer o último, que é o do não pago, igual soma C, abriu parênteses, seleciono primeiro o intervalo de verificação, ponto e vírgula, qual é o meu critério, que é não pago, então entre aspas, não pago, fecha aspas, ponto e vírgula, e agora eu vou fazer o intervalo de soma, seleciono novamente lá, fecho parênteses, Enter e pronto. E aí ele está fazendo a minha soma. Então, conforme eu altero aqui, os valores de pago não pago, ele vai alterando. Vamos lembrar que essa planilha é bem simples, eu não vou preencher ela inteira, mas deu para entender a funcionalidade dela, embora ela seja bem aquém do que fosse realmente uma planilha de controle de prestação. Tá? Então, teria que corrigir juros, essas outras coisas, mas mais para a gente verificar a funcionalidade das fórmulas condicionais CONT-C e SOMA-C. Espero que tenha sido fácil de entender e até a próxima aula. Na nossa aula ao vivo nós vamos tirar dúvidas. Tchau, tchau.